guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. É bem verdade que o livro do Apocalipse é um livro escatológico, é um livro que trata das coisas futuras, daquilo que em breve vai acontecer, daquilo que está acontecendo. O livro do Apocalipse é um livro tão profundo, é um livro tão lindo de se ler, mas difícil de ser interpretado por alguns. Quando lemos o capítulo 3, do verso 7 ao verso 13, o anjo da igreja está escrevendo a sexta igreja da Ásia Menor, a igreja de Filadélfia. Sabemos, entendemos que esta igreja é a penúltima igreja do Apocalipse, mas ela inclui-se na igreja dos últimos tempos, que é a igreja do arrebatamento. Haja vista que a última igreja é a igreja de Laodiceia, é a igreja que não é quente e nem é fria, uma igreja que é morna, que Deus disse: eu vomitar-te-ei da minha boca. Mas a igreja de Filadélfia era uma igreja perseverante, era uma igreja que ainda por ter sofrido um grande terremoto, aonde devastou uma cidade, mas eles ainda permaneceram firmes. Mas olhando para a história desta igreja, a mensagem que Cristo queria passar a ela é uma mensagem de salvação. O capítulo 3, o verso de número 7, fala-nos acerca de uma porta, a porta que Deus abre e ninguém fecha, e a porta que Deus fecha e ninguém abre. Que porta é essa? Haja vista que Deus, quando criou os céus e a terra, quando Lúcifer quis ser maior do que Deus lançou Lúcifer do céu abaixo. Deus faz um lindo lugar chamado paraíso. Deus faz um lindo lugar chamado de Éden. O Éden era o paraíso que o homem viveria eternamente. Quando falamos de salvação, falamos de escolha. Quando falamos de salvação, falamos de livre-arbítrio em escolher, em seguir a Deus ou seguir o mundo. Foi assim que aconteceu no lugar mais belo que Deus já criou, que é um lugar chamado Jardim do Éden. O Jardim do Éden tinha tudo que o homem poderia querer. O Jardim do Éden tinha tudo para que o homem vivesse eternamente. Tudo que o homem desejasse, o Jardim do Éden daria a ele. Viveria eternamente, porque dentro do Jardim do Éden, Deus colocou duas árvores, fez menção do nome delas. A primeira é a árvore da vida. Que árvore é essa? É a árvore da eternidade. É a árvore que daria ao homem a vida eterna. É a árvore que fazia o homem viver dentro do jardim do Éden. Mas Deus também colocou dentro deste jardim a segunda árvore, que traz o nome árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós conhecemos essa história, isso é lição de casa. A Bíblia diz que Deus diz: não coma deste fruto, não pegue deste fruto, não se alimente desta árvore. Mas não foi assim que eles fizeram. Eles desobedeceram a lei de Deus, desobedeceram os preceitos do Senhor. Eles foram e comeram da árvore da vida. Pois bem, quando eles comeram, a Bíblia diz que Deus desce no jardim do Éden, procura por eles, clama por eles, grita por Adão, grita por Eva, mas eles estão escondidos por causa do pecado. O pecado fez eles se esconder da santidade de Deus. Deus procura por eles, e Adão logo responde e diz: Deus, nós estamos aqui. Deus pergunta a Adão: por que você está escondido? E ele vai dizer: Deus, porque eu comi do fruto proibido. Os meus olhos agora se abriram, o meu entendimento agora se abriu. Deus chega para eles e diz: Adão, não foi assim que eu te ensinei. Eu te disse, Adão, que você viveria eternamente aqui no Éden. Você tinha tudo, Adão. Tudo que você queria, você tinha. O jardim
proporcionava isso para você. Mas agora juízo cairá sobre você. Adão, você terá que trabalhar do suor do teu rosto. Eva, aumentarei as dores de parto. Serpente, você rastejará sobre a terra. Satanás, um dia nascerá da semente da mulher, que esmagará a sua cabeça. Olhe bem, 3 pessoas agora, 3 são expulsos do jardim do Éden. Primeiro Adão, segundo Eva, e Satanás foi expulso do jardim do Éden. Quando eles foram expulsos do jardim do Éden, o capítulo 3 do Gênesis e o verso 24 vai dizer que Deus agora coloca 2 coisas para guardar a entrada do jardim do Éden. Eu imagino como se fosse uma porta. Deus fechou a porta do jardim do Éden. Deus colocou querubins que guardavam a entrada deste jardim. Quem estava para fora jamais conseguiria passar para dentro. Deus fechou, Deus lacrou, Deus colocou querubins e uma espada flamejante que ficava rodeando a entrada do jardim do Éden. Deus guardou a árvore da vida. E agora o homem está banido do jardim do Éden. O homem agora foi expulso. E agora o que será do homem? A sentença de Deus era: você agora morrerá. Adão não sabia o que era morrer, porque Adão nunca presenciou alguém ser morto. Adão nunca presenciou alguém vir a óbito. Mas a sentença de Deus era: por causa do pecado, por causa da desobediência, vocês irão morrer. Os homens nasciam, cresciam e morriam, acreditando, esperando apenas a hora da morte. Quando Adão saiu do jardim do Éden, 3 doutrinas veio acompanhando a igreja primitiva. 3 doutrinas se levantaram baseando-se no livro do Gênesis, capítulo de número 2. Quando eles foram expulsos do jardim do Éden, que 3 doutrinas foram essas que perturbaram os pais da igreja. A primeira doutrina se chama teísmo. O que é teísmo, pastor? Teísmo é um grupo de homens que levantaram-se uma doutrina dizendo que sim, existe um Deus, mas este Deus abandonou a sua criatura. O deísmo acredita que o Deus que criou o homem do pó da terra, ele criou, fez o jardim do Éden, mas por causa do pecado, esse Deus abandonou a sua criatura. Esse Deus não quis mais a sua criatura. Ele deixou a sua criatura à mercê das coisas. Ele abandonou e disse: eu não quero mais. Esses homens viviam sem expectativa nenhuma. Esses homens viviam sem esperança alguma, porque eles cresciam e morriam achando que Deus o tinha abandonado, que Deus o tinha esquecido. Esta é a maior doutrina. Mas vem a segunda doutrina, chamada ateísmo. Ateísmo vem até hoje. Essas 2 doutrinas, ateísmo e agora ateísmo, vem até os dias de hoje. O que é ateísmo, pastor? São os ateus, aqueles que acreditam no Big Bang, aqueles que acreditam que o homem veio do macaco, aqueles que acreditam que houve uma explosão e grandes moléculas vieram a crescer e se tornaram, então veio o macaco originou-se um homem. Eles não acreditam em uma divindade, eles não acreditam que existe um Deus, eles não acreditam que existe um Senhor, eles não acreditam que existe alguém que está no controle da humanidade. Essa é a segunda doutrina, chamada ateísmo. Mas vem a terceira doutrina, aonde os pais da igreja, Martinho Lutero, John Wesley, John Lutherfield, vem grandes homens da história, João Savonarola, vem grandes homens pregando, apregoando um grande evangelho, dizendo: não, nós defendemos a doutrina do teísmo. A doutrina do teísmo. Que doutrina é essa? É a doutrina que nós acreditamos que existe sim um Deus
Deus, que existe sim um Senhor, que existe sim alguém que está no controle da humanidade, alguém que rege, alguém que está no controle sim, criou o homem, mas o homem pecou, mas ele jamais desistiu do homem, ele jamais desistiu da sua criatura, ele jamais desistiu daquele que um dia ele criou. Essa doutrina é a doutrina que Jesus ensinou no trabalho, é a doutrina que existe um Todo-Poderoso, foi aquele que se revelou a Moisés no Sinai, foi aquele que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, foi aquele que se revelou a Gideão, quando Gideão estava malhando, foi aquele que se apresentou a uma moça e diz: você terá um filho e o nome dele será Sansão. Este é o Deus que se apresentou no monte do Sinai, aonde o monte fumegou. Os israelitas saíram da tenda e disseram que vai acontecer. É esse Deus, o Deus que chamou Gideão e disse: Gideão, você não vai vencer com espada, Gideão, você não vai vencer com arma, Gideão, você não vai vencer com esses 22 mil homens, não. Como assim eu vou vencer, Deus? Eu só preciso de 300 homens, Gideão, mas esses 300 homens não vai conseguir vencer os midianitas. Mas quem disse para você, Gideão, que eles com espadas vão vencer os midianitas? Só basta 300 homens pregando um cântaro, levantando a tocha e clamando por Senhor e por Gideão. Que doutrina é essa? É a doutrina que foi ensinada no Calvário. Mas olhem para cá, os homens viviam com a corda da sua mente. O Antigo Testamento vivia com uma pergunta na sua mente. Que pergunta era essa? Para onde nós iremos quando a morte vier? Para onde nós iremos quando chegar o nosso dia? Para onde nós iremos quando chegar a nossa hora? É verdade que existem dois lugares. Quando falamos de salvação, falamos de dois caminhos: céu e inferno. O inferno, segundo, aleluia, a doutrina dos judeus, e segundo o conhecimento da Bíblia, a palavra inferno é traduzida por 4 palavras. A primeira palavra vem do hebraico chamado Seol, que significa habitação dos mortos. Depois vem a segunda palavra no grego chamada Hades, que se aproxima mais da palavra Seol do hebraico, que significa habitação dos mortos. Depois vem a terceira palavra também no grego chamado Geem. Que palavra é essa, pastor? É a palavra do grego que representa o vale de Rinom. Que vale é esse, pastor? É o vale aonde adorava um Deus chamado Moloque. Sim, esse Deus chamado Moloque, aonde matava, oferecia-se as crianças em sacrifício a esse Deus. A palavra de Ana veio trazer a menção de que o lugar de tormento é um lugar tão triste, um lugar tão horrível. Essa é a terceira palavra traduzida para inferno. A quarta palavra traduzida para inferno se chama Tártaro. Tártaro significa lançado ao Tártaro. Que é isso que você quer dizer com esta palavra? Os gregos imaginavam que havia um lugar debaixo do Hades que se chamava abismo. Os abismos, que é isso, pastor? Aonde aparece esta palavra na Bíblia? Foi o hino que cantaram aqui os jovens, foi o hino que os jovens cantaram acerca das trombetas. Quando o sétimo selo foi aberto, a Bíblia diz no livro do Apocalipse que 7 anjos param diante daquele que está olhando dentro da visão. João olha para 7 anjos, e esses 7 anjos têm 7 trombetas na sua mão. A primeira trombeta foi tocada e foi atacado, foi ferido a terça parte dos mares. Perdeu a primeira trombeta, veio ferindo a terça parte das árvores. A segunda trombeta veio ferir a terça parte dos mares. A terceira trombeta veio ferir a terça parte dos rios. A quarta trombeta, João olha para cima e vê um anjo voando como águia e gritando e dizendo: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, porque está vindo a quinta, sexta e a sétima trombeta. Quando a quinta trombeta é tocada, João olha para baixo, ele vê uma estrela caída, e essa estrela foi lhe dada uma chave para abrir a porta do abismo. Quando abriu a porta do abismo, o abismo é o Tártaro.
no grego. Então veio, abriu a porta do abismo. Então saiu, olha ali, animais temerosos diante dos homens, que feriu os homens por cerca de 5 meses. Esse é o lugar chamado Tártaro. Mas os judeus viviam com uma ponta na cabeça. Para onde nós iremos após a morte? Jesus veio trazendo essa doutrina e revelando acerca disso no livro de Lucas, capítulo 16, contando a história de 2 homens. Um se chama Rico e o outro se chama Lázaro. Ele vai contar a história de quando o rico morreu. O rico foi para um lugar chamado Hades. Só para você entender, o Hades era dividido em 3 partes. Eu disse 3 partes. A primeira parte se chama seio de Abraão. A segunda parte se chama lugar de tormentos. E a terceira parte se chama abismo. Todos aqueles que morriam crendo no Salvador, todos aqueles que morriam acreditando que viria para morrer na cruz do Calvário, eles eram levados para o seio de Abraão. Tem muita gente que prega o texto errado, dizendo que se hoje nós morrer, nós iremos para o seio de Abraão. Não, o seio de Abraão é o Antigo Testamento, porque quando o rico Lázaro morreu, então o rico olhou para cima e disse: Pai Abraão, permita que Lázaro se retire daqui, deste lugar, e vai pregar aos meus 5 irmãos. Abraão olha para ele e diz: não pode sair do Hades. Uma vez que você entrou no Hades, jamais você poderá sair de lá. Mas pastor, no Antigo Testamento chamava-se a salvação condicional. Que salvação é essa? É uma salvação com uma condição, que alguém teria que resgatar. Olhe para cá, quem sabe você nunca ouviu o que eu vou lhe dizer, mas todos aqueles que morreram desde Adão até Jesus na cruz do Calvário, todos aqueles que morreram, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, todos os profetas do Antigo Testamento, todas as profetisas do Antigo Testamento, todos eles estavam dentro do seio de Abraão. Eles dependiam daquele que viria resgatar e pagar então a dívida. Que dívida foi essa? Alguns pais da igreja erraram por falar acerca dessa dívida. Alguns pais da igreja erraram em dizer que essa dívida é a dívida que tinha com o diabo, que Jesus teria que pagar o preço na cruz do Calvário. Não, Deus nunca preveu nada para o diabo, a não ser um lugar do lago de fogo. Mas que dívida era essa, pastor? Era a dívida com Deus que o homem tinha com Deus, porque o homem agrediu a santidade de Deus. O homem devia para Deus. Então todos os homens que morriam no Antigo Testamento, eles ficavam dentro do seio de Abraão. Pastor, eles estavam salvos, já estavam tudo legal. Não, porque se Jesus não cumprisse a lei, se Jesus não, aleluia, aguentasse suportar a tentação, todos esses homens estavam debaixo do aguilhão da morte. Todos eles, Abraão, Davi, Salomão, todos eles estavam presos dentro do Seol. Eles estavam em cativeiro, porque eles estavam aguardando alguém que viria trazer esperança à humanidade. Eles estavam sob o poder da morte, eles estavam sob o poder por causa do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eles tinham que crer, eles estavam dentro do Seol, mas eles estavam no lugar chamado seio de Abraão. Mas aqueles que morriam sem acreditar no Messias, eles iam direto para o lugar de tormentos. O espírito deles, a alma deles ficava lá dentro. Só para você entender o que acontece quando alguém morre. Quando alguém morre, o corpo dele vai para a sepultura, o espírito volta para Deus e a alma vai para 2 lugares, ou o seio de Abraão ou o lugar de tormentos. Mas eles precisavam de um salvador, eles precisavam de um resgatador. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Havia uma lei judaica que todos aqueles que cometiam um crime, havia 6 cidades chamadas cidade de refúgio. Que cidade era essa, pastor? É quando alguém cometia algum crime voluntário, eles tinham pela lei de Moisés ficar nessas cidades, e eles ficavam lá até quando, pastor? Segundo a lei de Moisés, eles só podiam sair dessa cidade de refúgio, era chamado de cativeiro, só
quando o sumo sacerdote morresse na época, pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Eles só eram libertos daquela cidade quando o sumo sacerdote morria. Quando o sumo sacerdote morria, então saía a lei, o decreto dizendo: todo mundo está liberto, todo mundo pode voltar, todo mundo pode retornar. Pastor, o que é isso? Eles estavam trancafiados dentro do céu, aguardando alguém vir para mudar a história da humanidade. É por isso que João Batista vem pregando a mensagem dizendo: arrependei-vos, raça de Vilma, porque já é chegado o reino dos céus. Que reino é esse? É o reino que veio trazer justiça, é o reino que veio mudar a história, é o reino que veio trazer esperança. João Batista vem pregando, vem dizendo: arrependei-vos, porque ele está chegando aí, ele está voltando aí. Alguém olha para João e pergunta a João: quem é esse que está vindo? João olha para eles e diz: não, eu não posso nem desatar, eu não sou digno nem de desatar as alpacas fechuras sandália, mas João que ele vai fazer, João, eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele virá e vos batizará com o Espírito Santo. João Batista vem pregando, João Batista vem anunciando, João Batista vem pregando e dizendo: ele está chegando para trazer a justiça do Deus eterno. Aí Jesus entra, Jesus vem caminhando. João Batista, um monte de discípulos seguia João Batista, mas de repente João está batizando no deserto. João está descendo as águas e de repente João olha para frente e quem ele vê? Ele vê alguém que está caminhando. Os seus passos é diferente, o seu olhar é diferente, a sua voz é diferente, o seu olhar é diferente. João olha para ele e diz: ele chegou. Alguém cutuca João dizendo: João, quem é esse que está vindo? João diz: é ele que veio resgatar aqueles que estavam abandonados. João, quem é esse João? João diz: é aquele que Isaías profetizou no capítulo 9, dizendo: o seu nome se chamará Maravilhoso, Glorioso, Deus Eterno, Pai da Eternidade, é Príncipe da Paz. É ele que está chegando. João diz: é ele. Ele abre o caminho porque ele está vindo. João, quem é esse que está vindo? Ele veio trazer, ele veio abrir a chave, ele veio resgatar aqueles que morreram, ele veio resgatar aqueles que estavam sendo condenados. Se você não gosta de Bíblia, você vai passar mal aqui nessa noite. Eu gosto do Pentecoste, eu gosto de rachar pro lado, que nem eu disse na quarta. Eu tenho vontade de pular dessa janela. Sabe o que é isso? Mas tem uma coisa: avivamento sem palavra é barulho, avivamento sem palavra é vazia. Escuta o que eu vou dizer: só tem uma coisa que traz avivamento, é palavra, é palavra, é palavra. Depois chamar de direito, perder glória para ela. Porque ele chegou, Jesus se aproxima de João. João olha para ele e diz: é você, eu preciso ser batizado. João olha para ele e diz: não, eu não sou digno de te batizar. Jesus olha para ele e diz: para que se cumpra o que está escrito na profecia, eu preciso me batizar. Quando eu olhei para esse texto, eu me perguntei: que profecia é essa? Que isso que poderia se cumprir? Era porque quando o sacerdote, quando ele iniciasse o seu ministério, Jesus não veio desfazer a lei, como alguns fariseus achavam. Não, ele veio cumprir a lei, porque ele foi incapaz de cumprir a lei. 613 mandamentos, o homem jamais
batiza eu imagino João sentir algo que ele jamais sentiu. O céu parou, uma bomba desceu. Eu imagino alguém olhando para cima e dizendo que é isso que está acontecendo. De repente uma voz veio do céu, com uma voz de trompeta, com uma voz de muitas águas, dizendo: pois este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem olha para ele e diz: que voz é essa? É a voz do Deus Todo-Poderoso, que está vindo aí, que está cumprindo a missão. Jesus com 30 anos inicia o seu ministério. Jesus aos 33 anos de idade, Jesus passa a sua última semana em Jerusalém. Jesus é levado pelo caminho de Jerusalém. A multidão grita: Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia. Quiseram pegar Jesus na tentação, mas Jesus venceu a tentação. Traíram Jesus, mas Jesus venceu a traição. Jogaram Jesus para um lado, para o outro, mas Jesus veio cumprir aquilo que ele veio designado. Ele diz: eu preciso salvar, porque uma geração inteira está presa dentro do céu, aguardando eu cumprir a lei. Mas Jesus veio, pegaram na coroa, colocaram sobre a sua cabeça, pegaram o mando, colocaram nas suas costas. Então pegaram ele, deram 39 chibatadas, pegaram ele, colocaram na cruz pesada de 70 quilos. Ele foi caminhando, ele foi andando, pegaram ele, lançaram ele na cruz. Mas os judeus não entendiam que era graça, porque Jesus veio encerrar o período da lei e veio instituir o período da graça. O que é graça, pastor? Graça é favor imerecido, graça é aquilo que nós não merecemos. Sabe o que é graça? Foi aquilo que Jesus jogou lá no sermão da montanha, quando ele chamou os discípulos e disseram para eles: olha, se alguém veria uma face, oferece para eles a outra. O que Jesus estava dizendo, pastor Douglas? Ele estava dizendo: a primeira face é a lei, e a segunda face é a graça. Ofereça para eles a graça. Mas Jesus olha para os discípulos e diz: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele tudo. O que Jesus estava dizendo? A primeira milha é a lei, e a segunda milha é a graça. Pode andar com ele, pode caminhar com ele. Sabe o que é graça? É aquilo que você não merecia, é aquilo que eu não merecia, mas ele veio restituir graça e dizer: eu vim salvar. Onde essa tia acredita? Quem acredita nessa verdade? Quem acredita nessa verdade? Levanta a mão direita para o céu, levanta a mão direita para o céu. Eu quero ouvir todos de glória, eu quero ouvir glória. Quem vai cantar para ele? Precisavam, aqueles que morreram no Antigo Testamento dependiam. Então Jesus obedeceu no seu último minuto de vida. Jesus diz: está consumado. Quando Jesus diz está consumado, Jesus havia dito: morte, eu mesmo vou dar a minha vida. Porque quando a morte veio ceifar ele, além de um prazo dizendo: não faça isso, morte não toca nele, morte não fera nele, porque a lei trazia morte. Ele diz: não toca, a morte diz: como não? Eu já matei o da esquerda, eu já matei o da direita, agora eu virei para ele, eu matei ele. Não toca, porque não toca não, porque ele foi o único homem que conseguiu cumprir. Toca nele, ele cumpriu a lei. Não toca nele, não toca nele. Aí a morte então deu um passo para trás, eu quero dar um passo para trás. Jesus abriu a boca